porque o presidente executivo da Meta, o Mark Zuckerberg, ele revelou que o Facebook, o WhatsApp e o Instagram foram coagidos a censurar conteúdos relacionados à Covid pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Em uma carta enviada ao Comitê de Justiça do Congresso, o dono da Big Tech informou que a política de moderação de conteúdo de Biden e Kamala Harris pressionaram repetidamente as redes sociais a proibirem postagens sobre o tema, incluindo humor e sátiras. Zuckerberg nega, no entanto, que deu ao governo norte-americano o poder de retirar ou não qualquer tipo de conteúdo e afirmou lamentar que não tenha sido mais honesto sobre isso anteriormente. Vou começar com você, Luiz Felipe Dávila, declaração de Mark Zuckerberg que traz à tona uma discussão que, de certa maneira, nós já tivemos em alguns momentos aqui no Brasil, mas que pode ser ampliada para vários outros países, né, Dávila? Como as redes sociais incomodam o poder, os donos do poder, principalmente quando falam a verdade sobre determinados temas que geram incômodo nos donos do poder, como foi o caso do filho de Biden, Hunter Biden, e seus negócios escusos e suas informações absolutamente escabrosas, como bem mencionou Mota. Aí, então, existe uma pressão informal. O que mais me preocupa hoje não é apenas a legislação, é a pressão informal e que Mark Zuckerberg revelou nesta carta. E isso é muito importante. Está na hora dos donos também dessas redes sociais manifestarem esse tipo de perseguição que vem sofrendo de governos. E não é só nos Estados Unidos, em vários países. Não é apenas por meio da punição ou da ameaça de uma lei mais dura, é este poder para coagir as redes sociais de fazer o que elas têm que fazer, que é dar espaço livre para as pessoas se manifestarem. É um absurdo, vergonhoso o que aconteceu no caso de Zuckerberg. Algo que viola, aí sim, a Constituição americana, que é muito clara na sua cláusula pétrea, que lá seria o Bill of Rights, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de crença. Mostra que na hora do vamos ver, até mesmo a Constituição e os princípios que são louvados pelo presidente da República são esquecidos para proteger a sua família. Pois é, Beraldo está nos Estados Unidos, Houston, Texas, 2 horas a menos, né? Entardecendo por aí, né, Beraldo? Imagino que essas declarações de Zuckerberg tenham repercutido muito na imprensa por aí. O teor dos conteúdos não foi revelado. A gente se debruça mesmo sobre essa tentativa de censura por meio desses pedidos a Mark Zuckerberg e também os executivos da Meta. Você, Beraldo, que pode adiantar para a gente? Imagino que uma declaração, uma informação dessa durante a campanha presidencial nos Estados Unidos, isso tem um peso e um contorno bem diferente, né? Sim, os republicanos aqui estão em polvorosa, né, usando essa revelação a favor da candidatura de Donald Trump, né, mais um movimento que mostra a audácia dos democratas. Importante a gente lembrar que Joe Biden assumiu a presidência da República em 21, né, o final de 20, e isso já tinha, né, enfim, transcorrido ali o primeiro momento mais grave da pandemia, já estávamos às vésperas da disponibilização de vacinas, quer dizer, o problema já estava encaminhado ali para uma solução. E, sinceramente, olhando esse cenário, o governo assumiu a presidência da República com uma determinada visão sobre o que estava acontecendo. Quando há essa pressão do governo contra uma rede social que serve de plataforma de comunicação para milhões e milhões de pessoas, eu vejo essa tentativa como algo menos grave do que a plataforma ceder a algum tipo de pressão, seja do governo, seja de algum grupo, seja de alguma ONG, seja de algum influenciador.
porque não faltam denúncias de pessoas que veem seus conteúdos perder alcance porque eventualmente estão ali em desacordo com uma determinada linha de pensamento. Isso, para mim, é muito grave. E por que só falar sobre isso agora? 4 anos depois, quase 4 anos depois. Quer dizer, qual foi o tipo de resposta que houve? Houve, de fato, uma recusa a ceder à pressão? Houve algum tipo de lavar as mãos? Você me dá um pouco aqui, eu te dou cedo um pouco acolá? Quer dizer, esse comportamento obscuro é que me preocupa. Porque o Dávila disse, a liberdade de expressão está assim, muito claro, é um alicerce fundamental da Constituição norte-americana. O Brasil está acostumado, né, com tudo, com essa confusão e tal, mas um norte-americano, sobretudo uma empresa gigantesca, multibilionária, como o Facebook, receber uma pressão dessa não pode ser tolerado em hipótese alguma. E já deveria ter ficado claro lá atrás. Se não ficou, algum motivo houve. Isso é que realmente me preocupa. Quais comportamentos foram adotados pelo Facebook e que a gente ainda não tem conhecimento? Especularam alguma coisa sobre esse silêncio até aqui, Beraldo? Hoje, assim, como você tem os republicanos nadando de braçada, utilizando essa revelação contra os democratas, não estão se debruçando efetivamente nesse lapso temporal. Mas em algum momento isso tem que ser discutido, porque condutas favoráveis à esquerda por parte do Facebook, há muitas denúncias sobre isso. Você, Mota, chegou a mencionar que nós trataríamos desse tema. Imagino que você tenha uma contribuição para a nossa audiência, por favor. Mark Zuckerberg, né? Ele é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, se eu não me engano. Ou seja, o Mark Zuckerberg é dono de 80% da comunicação de um brasileiro típico hoje em dia, né? O pessoal mais antigo está no Facebook, o mais novo está no Instagram e todo mundo está no WhatsApp. Ele, nessa carta, ele admitiu 3 coisas. Ele admitiu que o governo Biden pressionou ele, a empresa dele, para censurar americanos. Ele admitiu que o Facebook censurou os usuários e também levantou de novo a história do laptop do Hunter Biden, do filho do Joe Biden, dizendo que o Facebook foi constrangido a censurar essa história. Não é propriamente nenhuma novidade nisso que ele falou, né? O que ele falou, vamos lembrar, já estava naqueles arquivos, os arquivos do Twitter que foram publicados por determinação do Elon Musk, logo que o Elon Musk comprou o Twitter, e naqueles documentos estavam evidências de que o governo americano tinha um canal de comunicação com o Twitter e determinava, olha, isso aqui pode ser postado, isso aqui não pode, tira esse cara, tira o alcance desse usuário, que é uma das coisas mais sinistras das redes sociais. O sujeito, ele não cancela a sua conta, só que simplesmente você não é mais visto por ninguém, você fica numa zona cinzenta. Então, os arquivos do Twitter mostraram que o governo americano fazia isso. É uma violação absurda da liberdade de expressão numa terra, né, quando eu morei aí, a liberdade de expressão competia com o direito de possuir armas pela coisa mais preciosa para os americanos. Mas, como eu falei, hoje, da Nova Zelândia até o Canadá, a censura está ressurgindo com o nome de combate à desinformação, combate ao discurso de ódio. Eu vou dar um exemplo aqui que, para mim, é muito mais impressionante que esse dos Estados Unidos. A secretária do Interior do Reino Unido, Yvette Cooper, deu uma declaração ontem ou anteontem, prometendo reprimir o que ela chamou de crenças prejudiciais. Parece uma página retirada do livro 1984 de George Orwell. É o Estado querendo saber o que você pensa e decidindo se você pensa certo ou se pensa errado. Como eu disse, para esse tipo de político,
A liberdade proporcionada pelas redes sociais é inaceitável, tem que acabar. E aí, se a situação está assim nos Estados Unidos e no Reino Unido, que são berços da liberdade, imaginem como está em outros países. Pois é, Dávila, queria pedir também sua reflexão. Você acha que, sei lá, o poderio financeiro dessas big techs, dessas mega empresas, essa característica global, né, de oferecer um serviço sem necessariamente operar naquele país, trazendo o exemplo do X, que decidiu fechar os escritórios aqui no Brasil, enfim, todas essas características acabam dando a essas redes, essas empresas, a possibilidade de serem independentes, de seguirem o seu trabalho, as suas políticas, as suas convicções, sem sucumbir às imposições de algumas nações? Bom, primeiro, a independência de qualquer veículo, né, Caniato, é a independência editorial e a independência financeira. Não existe independência editorial e dependência financeira, por exemplo, de anúncio de governo, né? Tudo isso limita a independência editorial. E essas mídias sociais, como tem uma receita publicitária muito pulverizada, como tem serviço específico customizado para determinados assinantes, e isso faz com que os governos tenham muita dificuldade de controlá-las. E segundo, que elas não atuam no mercado nacional, elas atuam no mercado global. Agora, o que está acontecendo é que está se fechando o cerco em torno dessas redes sociais com várias ações, tanto, como bem disse o Mota, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países aqui no Brasil, para tentar cercear e intimidar as redes sociais. E trata-se de uma violação ao princípio da liberdade de expressão. É como se censurando não vai aparecer um outro mecanismo para as pessoas continuarem se comunicando e até mesmo mentindo, inventando história, que faz parte aí da natureza humana. Então, a meu ver, eu entendo que hoje nós estamos numa fase do mundo antiliberal, no sentido de querer cercear a liberdade de expressão, e isso está cada vez mais se transformando em dois tipos de atuação. A primeira é aumentar o cerceamento da liberdade de expressão por meio da regulamentação. E a segunda é por meio do exercício do poder de pressão do governo, como mostrou claramente a carta de Mark Zuckerberg sobre a pressão sofrida do governo Biden. E aí vai exigir muita coragem dos donos de fazer o que Zuckerberg não fez, não aceitar a pressão e continuar defendendo aquilo que fez com que ele criasse a maior rede social do mundo, que é justamente um fórum onde existe a liberdade de expressão.